Para encerrar o React 2023, recebemos hoje a missionária Aida Priscila. Natural de Florianópolis, Aida é mestranda em aconselhamento bíblico pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, e palestrante sobre sexualidade. Como missionária, Aida serviu em diferentes contextos como América do Norte, Europa e África. Atualmente desenvolve ministérios com jovens e adultos em várias igrejas de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Aida Priscila. Boa noite, amados. Graça e paz. Que bom estar aqui com vocês novamente. Tivemos uma forte chuva essa tarde. Miriam e eu estávamos descansando, acordamos assustadas, sem luz no hotel, o barulho da chuva. Mas que bom que estamos aqui, que bom que deu uma estiada na chuva e a gente pode estar celebrando, cultuando ao nosso Deus juntos. E eu estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer mais uma vez ao convite, à confiança dos irmãos, por todos que estão envolvidos nessa logística de me receberem desde a chegada no aeroporto até as levadas para almoçar, jantar, buscar no hotel. Obrigada pela paciência, pelo carinho, cuidado. Obrigada pela irmã que rapidamente foi aferir a minha pressão. Devido ao calor eu tive algumas quedas. Obrigada ao cuidado por estar repondo aí as minhas energias com Gatorade, água de coco. Obrigada, de coração. Foi um tempo e tem sido um tempo muito precioso. Gostei muito de conhecer a galera dos adolescentes, a galera jovem ontem, o tempo que a gente esteve junto. Ainda temos algumas perguntas a serem respondidas, que serão à medida que os dias estiverem passando dessa semana. Obrigada pela irmã Nancy, que convidou para o culto das mulheres de ontem pela manhã, cada mulher que me recebeu aqui. Obrigada também pelos 2 cultos dessa manhã com os irmãos. Obrigada pela paciência aí do trio. Por um triz eles não saíram para não ouvir pela 3ª vez. Mas enfim, obrigada pelo cuidado. Um prazer conhecê-los, ver vocês usando os dons, os talentos que Deus deu para glorificar o nome dele. Eu quero passar um vídeo que vai falar um pouquinho das missões, para que você que ainda não me conhece saiba um pouquinho a respeito daquilo que Deus tem confiado nesse tempo de servi-lo ao redor do mundo. Eu sou missionária dos Atletas de Cristo, sou missionária da Primeira Igreja Batista ali em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Trabalho com o esporte, como treinadora de futebol, já joguei futsal e futebol. E essa é uma ferramenta que Deus nos deu para estar entrando em países principalmente fechados para o Evangelho. Aqui no Brasil eu tive a oportunidade de trabalhar e iniciar escolinhas de futebol em algumas regiões de estado de vulnerabilidade social. Essas imagens são no Haiti. O Haiti foi o primeiro país que eu tive a oportunidade de servir, de conhecer, apoiar a igreja local, capacitar os líderes, levar atender algumas necessidades do povo junto com uma equipe de missionários. E tem sido muito bom fazer parte. Alguns de vocês aqui já fizeram parte de algumas viagens missionárias, né, com o VEC e com a Junta de Missões Mundiais. Essas imagens são em Cuba. Alguns de vocês também já estiveram em Cuba ali com o pastor Wilde. Eu tive a oportunidade de ir, servir a igreja local, capacitá-los teologicamente com as necessidades que aquele povo precisava, conhecer o contexto da igreja perseguida, das questões relacionadas ao enfrentamento da perseguição nesse país. Essas imagens já são no Japão. Eu estive lá, estou vendo a Gleice ali que retornou. Obrigada, Ana. A gente esteve junto, a Gleice e a Miriam são pessoas que eu admiro muito e que eu quero ser muito como elas quando eu crescer. Eu devo muito a elas em observá-las servindo ao Senhor, ao capacitar as pessoas, a mostrar o Evangelho por intermédio do futebol. No Japão foi o meu despertar para isso, porque até então eu não entendia como usar as ferramentas básicas do esporte, os fundamentos básicos do futebol para o evangelismo e discipulado, e eu aprendi isso lá com vocês. Obrigada. Essas imagens são lá no Senegal, na África. Tive a oportunidade de servir alguns PEPs lá, uma escolinha de futebol que estava para fechar, e com o trabalho ali em união com os demais irmãos, a gente conseguiu consolidar o trabalho.
Eu morei no Sudeste Asiático, na Malásia. Essas imagens são ali na Indonésia e Malásia, onde eu tive a oportunidade de também servir, de estar servindo o povo por intermédio de esporte, também evangelizar. Essas outras imagens já são nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de morar lá, eu joguei em alguns times lá também e trabalhar com os adolescentes e jovens. Era líder do Ministério de Jovens e Adolescentes de uma igreja batista lá. E foi um tempo muito enriquecedor para mim. Futebol nos Estados Unidos é coisa de mulher e foi muito bom conhecer esse contexto e trabalhar lá. Essas imagens já são no Canadá, onde a gente também teve a oportunidade de servir juntos, aprender uns com os outros, auxiliar a igreja local, trabalhar com evangelismo, consolidar e encaminhar já o trabalho que estava sendo feito ali, que nos pediram esse auxílio e ajuda com acampamentos. Essas imagens são em Portugal, eu também passei uma temporada lá, morei lá, tive a oportunidade de jogar em um time de futsal lá e também trabalhar, servindo várias igrejas ali naquele contexto. Essas imagens são em casas-lares de idosos. O Portugal é um país idoso, né? Tem muito idosos. E a gente teve um trabalho bem interessante lá. Para minha surpresa, apesar de ser considerado um país católico, e essas imagens são na Espanha, eu também tive um tempo morando ali. Tanto Espanha quanto Portugal são considerados católicos, mas muitas das pessoas que a gente abordou e trabalhou ali com as escolinhas de futebol, com o evangelismo, nunca haviam ouvido falar de Cristo. E é surpreendente, né? No que a gente sabe que é o berço do cristianismo, a Europa, e estar como está. Essas imagens já são em Cabo Verde, eu também morei uma temporada lá. Nesse campo de futebol é a igreja, onde no final dos campeonatos, dos treinos, nós reuníamos a comunidade, anunciávamos o evangelho e servíamos o povo, com capelania escolar também, auxiliando em algumas escolas. Essas imagens já são na Suíça, eu passei uma temporada ali também. Esses homens sentados são homens do Oriente Médio, de países que guerreiam entre si e que o Estado Islâmico invadiu, e no afã de fugir da guerra, a Europa os abraçou. A Suíça foi um desses lugares e eu sou muito grata a Deus porque no meu lugar de mulher, no contexto islâmico, mulher não tem voz ativa, e poder sentar ali e ver aqueles homens olhando e pregar o evangelho foi um presente de Deus. Deus, ele costuma fazer isso, ele é soberano em todas as coisas e ele usa das guerras, das catástrofes para chacoalhar o mundo e fazer com que os seus possam ouvir o evangelho, né? E para mim foi um dos últimos trabalhos que eu realizei, o qual eu sou muito grata a Deus, justamente por saber que de uma outra maneira eu não entraria nesses países. Enfim, esse é um pouquinho da missão. Peço que você, sempre que lembrar de mim, esteja em oração. Somos milhares de missionários espalhados pelo mundo, levando as boas novas de salvação, de alguma maneira capacitando, auxiliando com aquilo que Deus tem nos dado de dons e talento à igreja local, e necessitamos das suas orações. Obrigada. Quero te convidar a ficar em pé. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Mateus 9, nós vamos ler a partir do versículo 9 até o 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício,
porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por nos sustentar até aqui. Obrigada por mais uma noite em que te cultuamos e o Senhor concede a oportunidade de compartilhar a tua palavra. Quero te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, que toda a distração, toda a preocupação, ansiedade com o depois do culto, o amanhã, fique lá fora, Senhor. Mas que o Senhor possa preparar, através do teu Santo Espírito, nossas mentes, o nosso coração, a fim de que nós possamos receber, Deus, aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite. A exemplo do que o Senhor tem feito até aqui, em todos esses outros cultos que tivemos a oportunidade de ouvir tua palavra, eu peço ao Senhor que me mantenha escondido atrás da cruz de Cristo. Que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Que tudo aquilo que for dito aqui, que sair dos meus lábios, Deus, possa estar em congruência com a tua santa vontade. Que o Senhor esteja filtrando, me conduzindo em graça, misericórdia, sabedoria, e que os meus irmãos e eu também, Senhor, possamos provar um pouco mais da tua graça, bondade e amor através da exposição das Sagradas Escrituras. É no nome do nosso Salvador que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Pode tomar o seu lugar. Esse é um dos textos que eu mais gosto. Primeira vez que eu me deparei com ele, eu não tinha o pouquinho do conhecimento que eu tenho hoje. E eu ficava me questionando, como pode alguém que está sentado, trabalhando, vê alguém passar por ele e pede para que o siga, e a pessoa simplesmente levanta e deixa tudo. E eu ficava me questionando, como pode? E aqui nós vemos um coletor de impostos, um contador da época, sentado e realizando o seu trabalho, perto de uma estrada de Damasco, que davam para as cidades costeiras em Cafarnaum. Mateus ali sentado numa alfândega, ele tinha uma incumbência que era recolher os impostos, mercadorias, de propriedades, de tudo que geria aquela sociedade na época. E ele era judeu, um traidor do seu próprio povo. Ele, além de cobrar os impostos que Roma exigia dos judeus, ele cobrava mais do que devia, mais do que deveria. Ele colocava o percentual acima que ele queria e tirava proveito disso. Então a gente está diante aqui de um suposto ladrão, roubando do seu próprio povo. E imagina como era a situação dele em termos de encontrar com o próprio povo dele, os judeus, como os judeus tinham uma repulsa por ele. Porque ele era um algoz do próprio povo, ele era um traidor. E ele sentado ali na alfândega, recolhendo esse trabalho, efetivando o seu trabalho, recolhendo esses impostos, além do que deveria, valores acima, exorbitantes do que deveria ser o justo. Ele está ali e ele tem consciência disso, de que ele era alguém que havia repulsa pelo próprio povo para com ele, devido à profissão que ele havia escolhido. E é interessante que quando Jesus passa por ali, vê ele, olha e diz, segue-me, ele imediatamente levanta e segue. Então eu quero acreditar, agora conhecendo um pouquinho do que a gente está tentando compreender do texto, que a gente parte do princípio de que Mateus sabia quem era que o convidava. Você não deixa o seu local de trabalho para seguir qualquer pessoa. Você não abandona e deixa um cargo para seguir qualquer pessoa. Ele sabia que ele estava diante do Messias. Obviamente que ele sabia e tinha consciência que ele estava diante daquele que dizia que era o caminho, a verdade e a vida.
aquele que apontava e dizia que ninguém poderia chegar a Deus Pai se não fosse por intermédio dele. Porque do contrário não havia uma outra motivação para abandonar aquilo que era a profissão dele, aquilo que era o sustento dele, onde o coração dele estava. Então eu quero crer aqui, e creio que é isso mesmo, que Mateus sabia quem Cristo era. E nesse contexto de ele se levantar e seguir, nós vamos ler no versículo 10, que quando já pula para um outro contexto, que é que ele está em casa. Mateus, ele prepara uma refeição, ele vai até a sua casa, prepara uma refeição e imediatamente ele começa a convidar outros publicanos, outros coletores de impostos e outros pecadores. Além dos ladrões, como ele, é exemplo dele, ele então convida várias outras pessoas que eram tidas como pessoas pecadoras. Ou seja, aquelas que tinham seus pecados moralmente mais grotescos, eram observáveis, dava para perceber, para ver que tipo de pecado essas pessoas praticavam. E essa classe de pessoas, dentro desse contexto que nós estamos lendo, elas eram simplesmente proscritas, banidas de entrar em qualquer sinagoga. E é interessante que, ao seguir Jesus, consciente de quem Jesus Cristo é, ele imediatamente prepara uma refeição, chama outros semelhantemente a ele, para que então conheçam esse Messias, esse Salvador. E é interessante porque essa chamada à mesa na época significava muito, assim como é hoje em dia na Ásia, né, Miriam? A comunhão de mesa, diferentemente do Brasil, ela é algo especial. Não são todos os brasileiros ou aqui no Ocidente que a gente tem esse apreço por comunhão à mesa. A gente pode perceber por nossas casas, nossos lares. Às vezes cada um pega um prato e vai para um canto comer, né? Mas nesse contexto aqui, a comunhão à mesa era algo onde você preparava uma refeição, onde você compartilhava da sua vida ali ao redor da mesa. As conversas, os rabinos ensinavam ao redor, né, sentados à mesa, o povo ao redor. Então, a comunhão de mesa era algo muito especial. E nessa ação de Mateus, de imediatamente após seguir Cristo, providenciar isso, revela algo para mim e para você. Revela algo grandioso, que é a consequência de ser chamado para seguir a Cristo. Quando eu e você ouvimos ele dizer, segue-me, temos o nosso entendimento iluminado pelo Espírito Santo para reconhecê-lo como o Messias, como aquele que é o Filho de Deus, que foi e veio para o nosso meio, para essa nossa humanidade caída, para nos resgatar e nos reconciliar com Deus. Após compreendermos essa grande salvação, essa morte salvífica de Cristo naquela cruz, nós não devemos permanecer igual e é impossível ficar igual. Quando você é salvo, resgatado, entende sua miséria, entende quem você é, entende que você está com sérios problemas diante de Deus, que você precisa de alguém fora de você para dar jeito na sua vida, e esse alguém é Cristo único perfeito, você imediatamente quer também chamar outros pecadores para que conheçam esse que te salvou. É incongruente se dizer cristão e não ter atitudes como essa. Se eu e você negamos essa tão grande salvação que nos alcança a outros que perecem ao nosso redor, há algo errado com aquilo que nós chamamos de cristianismo. E Mateus aqui, ao chamar esses homens e providenciar essa refeição, apresentar Cristo para eles, e ali Jesus com os discípulos juntos, essa palavra que Jesus usa no original, segue-me, ela tem um contexto tão profundo que ela significa, em aramaico, ir atrás de. Ir atrás de, havia na época, quando um rabino chamava um discípulo para andar com ele, havia um ditado que dizia que o discípulo tinha que estar tão próximo do mestre, que a partir do momento que o mestre caminhava, a poeira que saía da sandália do mestre devia ficar impregnada nas vestes do discípulo, que era a demonstração dessa proximidade. E quando Jesus diz, segue-me para Mateus, ele diz, segue-me, veja o que eu estou fazendo. Entenda as intenções do meu coração.
Veja o motivo para o qual eu vim nessa terra e replique-o. E faça igual. E a gente vê aqui Mateus fazendo exatamente o que Cristo o chama quando passa pela alfândega. Segue-me, ou seja, venha, veja o que eu estou fazendo, ande comigo, esteja tão próximo a mim, para que você possa de fato entender o propósito de ser um discípulo. E no versículo 11 diz que os fariseus, que eram esses homens que a gente já viu nos sermões anteriores, ao falar de fariseus e escribas, esses homens que eram os responsáveis pela exigência da lei, pelo estudo das Sagradas Escrituras, eruditos da época, esses homens estão vendo isso, vendo que Jesus estava na mesa com esse coletor de impostos e com tantos outros pecadores, a exemplo dele, eles viram para os discípulos de Jesus e dizem: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Porque nós não nos damos não fazemos isso. Nós sabemos que nós ficaríamos manchados se fizéssemos isso. E nesse questionamento, aqui há uma revelação para mim e para você também, dessa condição de uma visão religiosa errônea com aquilo que a palavra de Deus quer nos comunicar. Porque Jesus, quando ouve isso, então no versículo 12, ele diz: não necessitam de médicos os sãos. Eu acho interessante porque Jesus aqui pressupõe já, e sabe disso, que eles se dizem que são sãos. Que os doentes são esses pecadores aí, mas nós estamos de boa. E Jesus diz então que não eram os sãos que precisavam de médico, mas sim os doentes. E aí Jesus usa o próprio conhecimento que esses homens diziam ter da lei, das Sagradas Escrituras, porque ele diz assim, ele cita Oséias 6:6 e diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Essa palavra misericórdia no original, no hebraico, significa benignidade. É a ideia de que você tem uma relação com uma outra pessoa, um elo tão firme, tão forte, que você sente essa benignidade vindo, esse amor vindo dessa pessoa. E nada mais é do que esse relacionamento com o próprio Deus. E quando Jesus cita Oséias e diz, misericórdia quero e não sacrifício, ele está de novo aqui exortando esses fariseus a lerem e meditarem no próprio texto do qual eles estão tão habituados a lerem e parece que não entenderam corretamente. E aí ele diz, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E essa é a mensagem do Evangelho. Eu me identifico muito com Mateus, porque se ele omitisse que era ele, eu jamais diria que era o Mateus que escreveu o seu próprio Evangelho. Porque Lucas e Marcos vão mencionar Mateus, mas não dizem que é Mateus. Eles vão dizer filho de Levi. E nós estamos diante de um homem que foi considerado um ladrão, um opressor do seu próprio povo. Ele era banido, proibido de entrar nas sinagogas, porque gente dessa espécie jamais entraria. Ele tem um encontro real e verdadeiro com Cristo. Jesus estava sentado à mesa, ele chamou outros pecadores semelhantemente a ele, pessoas que não tinham respeito pela lei mosaica, que não tinham tradição alguma mosaica ou judaica. E entre essas pessoas haviam prostitutas, ladrões, pessoas de baixa reputação. Essas que os pecados eram tão óbvios que eu e você conhecemos e que muitas vezes eu e você somos tentados a achar que somos melhores que eles. E Mateus então prepara esse banquete, coloca o Salvador diante dessas pessoas e o apresenta, ensinando a mim e a você que quando nós estamos dispostos a seguir a Cristo, a andar com Ele como discípulo, ver o que Ele está fazendo e pôr o nosso coração a desejar fazer o mesmo e nos exercitarmos nessa dinâmica de seguir o Mestre e perceber o que Ele está fazendo e replicar isso. Quando Ele nos convida a olhar para esse texto e constrange o meu e o teu coração a examinar e ver quem são as pessoas que nós temos chamado às nossas mesas.
Qual foi a última vez que você chamou alguém que moralmente você tem uma certa repulsa, ou que os pecados são tão óbvios que você não quer se misturar? A mensagem do Evangelho é uma mensagem dura. O próprio Cristo diz isso, não é? Porque ao mencionar que iria ser morto e crucificado e dizer em seguida que nós deveríamos tomar nossa cruz e segui-lo, a exemplo do que ele fez, ele está nos convidando a uma vida de morte, de negação. O tomar a cruz, o negar-se a si mesmo, nada mais é do que morrer para as suas próprias vontades. Mas se você não entende quem Jesus Cristo é, se você não o tem como Salvador, se você não o conhece com essa afeição que te consome, com esse apreço que te consome, com essa grande salvação, com esse grande papel que ele veio desempenhar nessa terra, ao abrir mão de sua glória, entrar na nossa humanidade caída, você não consegue exercitar esse seguir a ele da maneira adequada. E você vai cair no erro que esses fariseus caíram, de fazer acepções de pessoas. Jesus, ele nos chama e nos convida a entender sua morte e ressurreição. É óbvio que Mateus aqui sabia quem ele era, sabia que ele era aquele pelo qual Mateus deveria empenhar a sua vida em anunciar. E ter esse encontro com o Mestre transformou a história de Mateus. Assim como transformou a tua, assim como transformou a minha. Ninguém que tem um encontro real e verdadeiro com Cristo, como os nossos irmãos cantaram aqui, permanece do mesmo jeito. É impossível. As nossas afeições são mudadas, as nossas disposições dos nossos corações, as nossas faculdades mentais tudo muda. É chacoalhado, aquilo que você empenhava às vezes tempo, gastava vida, empenhava-se em gastar o seu dinheiro, o seu tempo, relacionamentos, tudo muda, porque você então agora passa a ser revestido de Cristo, por Ele, porque um dia lá na cruz do Calvário, Ele ocupou o meu e o teu lugar. Um dia lá na cruz do Calvário, Ele bradou em alta voz: Pai, por que me desamparaste? E eu disse essa manhã que eu consigo entender e responder essa pergunta. Foi por minha causa, foi pela tua causa. E ao ser separado dessa comunhão com Deus, por amor a mim e a você, ao receber a ira que era destinada a mim e a você, Ele nos reconcilia com Deus. Somos enxertados na sua família, na igreja, fazemos parte da sua família, e a partir desse momento não tem como ficar igual, não tem como permanecer da mesma maneira. Aliás, você é impelido a levar essa salvação, a anunciar a outros. Isso não é uma incumbência e um chamado só para missionários, pastores e líderes da igreja, não. Segue-me, veja o que eu estou fazendo, é um convite de Cristo para todos aqueles que Ele chama, para todos aqueles pelo qual Ele morreu. E quando nós estamos diante de um texto como esse, e nós somos constrangidos a examinar as nossas intenções, os nossos relacionamentos interpessoais, e é impossível não enxergar aqui duas categorias, né? Essa questão do farisaísmo, dos fariseus, essa questão de não se misturarem com pecadores e pessoas que tinham esses pecados grotescos, óbvios. E vemos aqui um homem que era proibido por esses próprios escribas de entrar nas sinagogas pelo seu estado de pecaminosidade. Eu compartilhei o meu testemunho em alguns blocos nesses 5 cultos anteriores a esse. E eu me identifico muito com Mateus porque um dia eu estava sentada numa coletoria de impostos. Eu não sou e não era contadora. Mas eu sentia muitas vezes que alguns religiosos me tratavam de uma maneira totalmente clara
e que me levava a crer que estavam fazendo acepção com a minha vida pela prática pecaminosa com que eu estava envolvida. E eles me fizeram acreditar por muito tempo que a homossexualidade era o meu maior problema contra Deus. Porque é muito fácil você olhar para aquilo que é óbvio, para uma prática que é óbvia e grotesca, para aquilo que é fácil de identificar e ver, a maneira como alguém vive, e pressupor que esse ali é o problema da pessoa, né? E querer fazer um paralelo com a sua vida e achar que você é melhor do que aquela pessoa. Essa é uma tendência humana nossa, errônea, de querer fazer paralelos e nos examinarmos com outros moralmente piores do que nós para a gente se sentir melhor. Só que o convite de Cristo é segui-lo, é ir atrás dele, é perceber que ele é o único perfeito, que não há ninguém nesse mundo capaz de atrair a afeição de Deus e de ser salvo por qualquer coisa que faça e pratique. Todos estamos com problemas diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nós herdamos isso dos nossos primeiros pais. Herdamos essa natureza pecaminosa, adâmica. Enquanto não entendemos ela, não a compreendemos, nós não conseguimos olhar com graça e misericórdia para pessoas que a gente julga que moralmente são piores do que nós. Hoje de manhã, enquanto eu tomei 2 cafés, o café no hotel, e me deleitei ouvindo o testemunho que a Mília compartilhou comigo. A Mília disse: Aida, eu cresci na igreja, me conheço cristã desde, caminhada cristã desde que me entendo por gente, cresci na igreja, acompanhava tudo, mas eu só fui entender graça, ou seja, que eu não merecia, e misericórdia, ou seja, que Deus não me deu o que eu merecia. E eu só fui entender isso e estender a outros quando eu entendi a minha natureza pecaminosa. Eu glorifiquei a Deus por esse testemunho. O testemunho da Miriam e o meu não tem nada de diferente. O meu não é mais grandioso nem o dela. Somos 2 pecadoras da mesma maneira. Se você tem uma percepção, porque eu falei de homossexualidade aqui, de que há algo mais grandioso, eu sinto te informar que você está equivocado. A religião errônea, todos nós somos religiosos, seguimos a palavra de Deus. Mas o erro da religião, muitas vezes, a exemplo desses fariseus que estavam julgando Jesus. Jesus estava na mesa, mas ele não estava ali sancionando o pecado. Ele estava chamando pecadores ao arrependimento. E é o que ele nos impele a fazer, ao convidar-nos a segui-lo. Só que se você não entende a tua condição, se você ainda se julga melhor do que outros que têm os pecados mais escancarados e óbvios, você não é capaz de estender graça e misericórdia às pessoas das quais você tem uma certa distância ou tenta manter uma certa distância. Eu mencionei aqui que a minha mãe foi a mulher mais piedosa e a teóloga mais piedosa que eu conheci, porque ela praticava a palavra de Deus. E eu me lembro que, após a minha conversão, ela compartilhou comigo um testemunho. Eu estava num relacionamento homoafetivo já indo para o 5º ano, estávamos casadas, não pretendíamos nos separar, tínhamos ideia de ter filhos, enfim, tínhamos um planejamento que não era a separação. E eu lembro que minha mãe, após a minha conversão, um dia, conversando comigo, disse: filha, eu comecei a orar errado. Eu orava assim: Deus, separa as duas, separa as duas, separa as duas. Aí um dia o Espírito Santo a constrangeu e ela mudou a oração dela. E ela começou a orar pelas duas. E após ela mudar a oração dela, os comportamentos dela também foram alterados. Passávamos anos sem comunhão, sem estar juntos, e após ver essa mudança, eu voltei novamente, fui voltando aos poucos para a convivência com a minha família, fui me envolvendo mais com a família. Sabe quando você procura iguais e você se afasta da família? Alguns aqui devem saber bem do que eu estou falando.
E às vezes eu ouvia histórias após minha conversão, que meus irmãos contavam, minha mãe, aconteceu isso, eu dizia, meu, onde que eu estava nessa época? Que triste, que lamentável não participar disso. O pecado, ele tem esse peso, né? Ele causa isso. Essa nossa rebelião contra Deus, essa nossa natureza inclinada a querer viver do seu jeito, do seu modo, a querer não prestar conta para Deus, a rejeitar a sua palavra, ela tem isso. O pecado, ele causa isso em nós. E eu me recordo que quando ela mudou a maneira de orar e começou a mudar também as suas atitudes para conosco, eu vi que Deus também começou a inclinar o meu coração a ver outras coisas. E eu estou com 41 anos, há 15 anos eu vim a Cristo. E quando eu tive um encontro real e verdadeiro com esse, que passou pela coletoria e me viu e disse, segue-me. E eu quis seguir ele e fazer o que ele ensinava, mas eu comecei a fazer de um jeito moral, simplesmente, meramente moral, de não cometer pecados, de me abster disso, daquilo, daquele outro. Então eu tinha uma lista de coisas que eu não fazia mais. Nós estamos falando de sexualidade, tem muitos jovens aqui, eu já falei muito abertamente sobre isso ontem, né? Mas eu tinha lá, não vejo mais pornografia, não me masturbo mais, não tenho mais relações sexuais, não bebo, não me drogo. Eu tinha uma lista de coisas que eu não fazia. Eu dizia, poxa, então eu estou aqui com Deus. Se eu morrer, eu vou para o céu por conta de eu não fazer isso. Até que um dia, eu vindo de Guarulhos, seguindo de Guarulhos para Florianópolis, peguei uma turbulência e lembro que foi forte assim o vácuo do avião e eu me agarrei na poltrona e eu orei rapidinho. Deus, me perdoa se eu morrer hoje, me leva para o céu. E depois que o avião aterrissou, eu fiquei, e se um dia não der tempo de orar e pedir para ele me levar para o céu? Porque eu tinha na minha mente uma falta de conhecimento ainda dessa minha natureza pecaminosa que a Miriam compartilhou essa manhã comigo. E tanto eu quanto você só vamos ter esse conhecimento a partir do momento que o Espírito Santo trazer essa convicção ao meu e ao teu coração. É Ele que produz isso. A fim de que ninguém se glorie, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Você imagina como a gente seria pretensioso se a gente fosse salvo por nós mesmos, pelas nossas próprias escolhas e vontades? A gente já é orgulhoso e nojento, né? A gente ia ser muito pior. Que bom saber, né? Que não depende de mim, não depende de você, que então eu não tenho dedos para te apontar, nem você para mim. Eu posso te exortar em amor, você pode me exortar em amor, em graça, em misericórdia, mas não para me destruir, mas para pegar a minha mão, se ela está distante da mão perfurada por mim, e pôr ali em cima. E esse é o meu intuito desde que eu cheguei aqui. Em todas as vezes que eu abro um pouquinho da minha história e compartilho esse evangelho que me alcançou. E a minha história com missões, ela também não se deu automaticamente, eu não deixei tudo e segui Deus imediatamente, mas a partir do momento em que eu compreendi a minha condição de morte espiritual e ganhei vida para crer na mensagem do Evangelho, aí sim houve uma virada. Eu comecei a me autoanalisar e ver, eu sou administradora, minha primeira formação, trabalhava num banco, estava no auge da minha carreira, e eu comecei a observar e ver que estava gastando minha vida, perdendo o meu tempo com coisas que já não tinha mais prazer. E eu ficava, tipo, será que eu era workaholic? Eu ficava, será que eu estou virando, assim, preguiçosa? Porque, tipo, eu não quero mais trabalhar, não quero mais isso, minhas afeições não estão mais nisso. Eu queria agora era tornar Cristo conhecido. Daí eu falava com algumas pessoas da igreja e fazia o testezinho lá. Ei, se você morrer hoje, você vai para o céu? Por que você vai? Tipo, eu ficava, será que tem gente que pensa como eu, ou pensava como eu pensava, que vai por conta das obras, do que deixa de fazer ou fazer? E ali começou. E aí o meu pastor, o meu primeiro discipulador, ele pacientemente me ensinou a ser gente. Fui parar numa comunidade vulnerável, numa igreja que está há anos ali na comunidade e que em algumas regiões da nossa comunidade a gente tinha que pedir autorização para os traficantes para ir visitar as pessoas, visitá-las, evangelizá-las. Essa foi uma escola para mim. O pastor depois me
indicou o Seminário Teológico Batista Catarinense. Posteriormente, fui estudar mais a Palavra de Deus. Fiz cursos de graduação na área de Teologia e Interpretação Bíblica. Não para me tornar uma erudita, não para conhecer mais Deus e ficar arrotando santidade ou a palavra, não, mas porque eu me apaixonei por esse livro, que antes eu dizia que era retrógrado, que não cabia no presente século. E quanto mais eu leio dele, mais eu tenho temor em ensiná-lo ou falar dele, porque ele contém infinita sabedoria do próprio Deus. E quando você é chamado a seguir esse Deus que é sábio, soberano, eficiente na salvação, executada na cruz em Cristo, quando nós fomos ali condenados nele, em Cristo, e hoje quando ele olha para mim e para você, vê Jesus, é tão constrangedor esse amor, que não tem como você não estender graça e misericórdia para outras pessoas. Esse final de semana nós recebemos várias pessoas que não são cristãs aqui. Nós tivemos vários questionamentos, várias pessoas me procuraram. Tivemos algumas pessoas que faziam parte da comunidade da qual eu fiz parte, LGBTQIA+. Com seus pares vieram, ouviram a palavra. Talvez você nem tenha percebido, talvez sim. Mas o fato é que, se a igreja não está atraindo o mesmo tipo de pessoa que Jesus atraiu, a gente tem que se questionar. A gente tem que se questionar. É só você olhar para você mesmo. A gente falha nisso. Quando nós olhamos bem para a palavra de Deus e entendemos nossas misérias, debilidades, pecaminosidade, não tem como a gente não ceder em graça, misericórdia, bondade para aquelas pessoas que nós muitas vezes somos tendenciosos a julgar que são piores do que nós. Eu tenho uma notícia para te dar. A parte de Cristo não existe ninguém pior do que você. Você merecia estar, nesse exato momento, fulminado pela ira de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem dura, não tem nada de romântico. Eu acho que a Miriam comunga comigo sobre isso, na condição de missionária. Aqueles que floreiam demais e romantizam demais, tomar a cruz e seguir a Cristo é de se desconfiar, porque morrer para si mesmo, exercitar ou abrir mão de seus desejos e vontades, matar o seu ego, viver longe daquilo que você sabe que é bom, prazeroso, mas que é pecado, tem um custo. E o chamado de Jesus, que foi estendido a Mateus e a mim, se você nessa noite não olhar para esse texto e não se ver nessa mesma condição dele, ou não se viu na tua jornada anterior a hoje, dá uma olhadinha para a tua linha de tempo e lembra quando foi que o amor de Cristo invadiu a tua história. Quando foi, a gente tem uma tendência de achar que o evangelho deve ser pregado só para quem não é cristão. Mas se a Bíblia ela é autoritativa na nossa vida, ela é inerrante, infalível e confiável, e se é o próprio Deus comunicando ela, através dela se comunicando conosco, o que nós lemos aqui é o Evangelho, e ele é para nós, a Bíblia é para os cristãos. Nós a usamos para lançar o Evangelho, propagá-lo para aqueles que não são, mas nós temos que fazer esse exercício diário de pregar o Evangelho para nós mesmos. Numa tentativa de pôr o nosso ego no nosso lugar, na tentativa de caminharmos corretamente de acordo com o que a palavra diz, no processo nosso de santificação. Jesus nos disse, deixou explícito isso em João, a orar por nós e dizer: santifica-os na tua palavra. A santidade, a parte das Sagradas Escrituras, é moralismo. A santidade, ela vem na nossa vida, ela inicia-se a partir da palavra de Deus. Ao conhecê-la, nós vamos nos conhecendo e nós vamos então, a partir dessa visão de quem nós somos e tendo essa clareza de que estamos em sérios problemas contra Deus, somos ou filhos dele, como eu falei ontem com os adolescentes e jovens, só existem dois tipos de identidade que a Bíblia nos dá.
Ou nós somos rebeldes contra Deus, estamos numa guerra contra Ele, em rebelião, ou nós somos filhos pela nossa fé, que é um dom dEle, e no seu Filho, em Cristo, sua morte e ressurreição. Ou você é filho de Deus. Esse ditado no Brasil que a gente usa, à torto e à direito, de que todos são filhos de Deus, ele não é verdadeiro. Porque se a Bíblia é autoritativa, você tem consciência disso. Filhos são aqueles que creem na morte e na ressurreição de Jesus. E têm suas vidas transformadas por Ele. E começam a jornada de tomar a sua cruz e se submetem a esse discipulado de seguir a Cristo, vê-lo e torná-lo conhecido. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu te disse que nós temos uma tendência, muitas vezes, de agir como esses fariseus. Às vezes a gente, na verdade, tem medo, e eu reconheço que isso é uma debilidade minha e tua, muitas vezes. De sentar na mesa de alguns pecadores e ter a sua reputação manchada. Mas lembre-se que Jesus, ao fazer isso, ele não estava sancionando o pecado. Mas ele estava chamando pecadores ao arrependimento. Mateus, ao conhecer, ter esse encontro real com Cristo e segui-lo e chamar esses homens para esse grande banquete, chamar esses publicanos e pecadores, a classe de pessoas que ninguém queria por perto, ele nos ensina que nós, como igreja, devemos atrair esse tipo de pessoa. É mais um. Porque eu e você, a parte de Cristo, não nos diferenciamos deles. E se você acha que é melhor e não concorda com o que eu te falo, eu peço para que você ore e examine o seu coração. Porque só houve um perfeito. Ele abriu mão da sua glória. Eu mencionei São Jerônimo em uma das ministrações, que é, para mim, a melhor explicação da obediência de Cristo. Que Cristo foi o que Deus quis, ele obedeceu fielmente. E São Jerônimo vai dizer que Cristo veio, nasceu no estábulo no meio do esterco, que era onde ele nos encontraria. Que era onde ele sabia que iria nos encontrar. É super pesada essa sentença, né? Mas quando nós temos o nosso coração constrangido, quando nós queremos seguir esse mestre amado, misericordioso, que não nos dá o que nós merecemos, nós entendemos o nosso lugar nesse estábulo. É fácil de compreender. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu não sei o que você pensou que encontraria ao chegar aqui. Que tipo de mensagem você ouviria? Mas eu sei que Deus quer comunicar algo aos nossos corações nessa noite. Talvez tenham pessoas aqui no nosso meio que se sentem como Mateus. Talvez ninguém saiba, talvez alguns aqui saibam. Você se sente que se você abrir sua boca para falar sobre a sua condição de pecado, que você vai ser veementemente julgado como esses fariseus fizeram. Talvez você chegou aqui e conhece pessoas como Mateus. E você já desanimou de orar por elas. E inclusive de continuar amando e tendo longanimidade com essas pessoas. Talvez existem pessoas no nosso meio que necessitam quebrar barreiras e preconceitos com pessoas como Mateus. Uma visão errada sobre o cristianismo, sobre a palavra de Deus distorcida, muitas vezes nos faz agir dessa maneira. E meu primeiro ano e meio de conversão, eu me recordo que mesmo quando eu fazia parte da comunidade LGBTQIA+, eu não tinha muita afeição com as travestis. E depois que eu me converti, eu quero me afastar dessa comunidade. Eu nunca pretendi estar na frente de uma igreja ou com o microfone na mão, expondo a minha vida e expondo o evangelho. Mas quando eu olho para Mateus,
olho para Lucas e Marcos, que não mencionam o nome dele, falam que era Levi, o filho de Alfeu. Eu vejo um homem tão corajoso dizendo, não, o ladrão era eu mesmo, sabe? Ele escreveu esse evangelho, ele teve um encontro com Cristo que a vergonha do passado, meu amigo, foi embora. Porque ele era uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. E eu me recordo que eu dizia que eu não queria mais me envolver com essa comunidade, que eu queria estar lá sentada na igreja, tocando meu violão, cobrindo os músicos que não iam nos cultos da semana, cuidando da mídia, passando os slides. Até que um dia, após uma vigília, eu passei numa rua que é um ponto de prostituição em São José, na Grande Florianópolis. Eu vi algumas travestis, eu voltei com o carro. Eu fazia parte da Donep, sempre tinha muitas revistas da Donep. Eu baixei o vidro, as chamei e entreguei para elas. E quando eu baixei o vidro, eu não vi 2 homens travestidos. Eu vi 2 almas que necessitavam da graça e misericórdia de Deus. Deus começou a trabalhar preconceitos que eu ainda tinha. E olha que irônico. Com pessoas que eu me relacionava do mesmo meio que eu vim. É muito fácil você corromper o seu entendimento. Mas um dia, pela graça e misericórdia de Deus, uma missionária chamada Solange da PEC pega o livro Sem Palavras e prega o evangelho para mim. Naquela tarde eu senti como se o Espírito Santo tivesse me dado vida para crer naquela mensagem. E eu, uau, não depende de mim então. Não é porque eu faço e não faço, deixo de fazer determinadas coisas, é pelo que Cristo fez na cruz. É sério que é só isso? Eu falei, eu quero anunciar essa verdade para outros. Então eu comecei um trabalho pelas ruas da cidade, noturno, com evangelismo, prostitutas, pessoas em situação de rua, as travestis. E eu acho tão interessante a dinâmica do reino de Deus. O nosso Deus, ele é formidável. Ele tem uma dinâmica que ele nos tira do império das trevas, ele nos transporta para o reino do seu Filho amado. Ele nos capacita, ele nos chama a segui-lo, ir atrás dele, ver o que ele está fazendo. E ele nos leva de novo para as trevas, para ser luz. E às vezes você nem pede isso. Acontece, ele muda a disposição do seu coração. E se você é alguém que se sente como Mateus, eu quero te encorajar a orar nessa noite. Você está diante daquele que é o único perfeito e justo, o único que poderia te julgar, mas que senta-se à mesa e te convida a um arrependimento, a se tornar o seu Senhor, o seu Deus. Sabe, você cresceu na igreja, você trabalha na igreja, você faz tudo na igreja, serve, mas você ainda não teve essa compreensão. Eu quero te incentivar a orar e pedir ao Espírito Santo que traga essa dimensão, essa compreensão desse chamado do nosso Mestre. Talvez você chegou aqui com pessoas na sua mente, como Mateus, que você já desistiu de orar e até de exercer misericórdia e graça com essas pessoas. Você nem as quer na mesa com você. E talvez nesse momento o Senhor está trazendo elas à tua memória, a fim de que tu ores por elas ou por ela. E a apresente e não desista de orar. E de amar e de ser gracioso e misericordioso. Lembre-se que a graça e misericórdia que te alcançou é justamente para que você aponte o Messias, o Mestre, o Cristo, aquele que morreu no meu e no teu lugar. Você organize a mesa como fez Mateus e chame outros pecadores para conhecer aquele que te salvou. Talvez você tenha preconceitos, a exemplo do que eu falei aqui, das minhas resistências com a própria comunidade que me acolheu durante anos. E talvez você precise pedir ao Senhor que mude essa disposição do seu coração com essas barreiras e preconceitos. Que você, nessa noite, possa ser alinhado com aquilo que o nosso Deus está fazendo no nosso meio.
Quando Jesus chama alguém para segui-lo, Ele chama para morrer, para segui-lo e torná-lo conhecido. Essa é a grande mensagem do Evangelho. O nosso tema no final de semana foi sexualidade, à luz das Sagradas Escrituras. E como eu disse, o nosso maior problema não é a nossa desordem sexual à luz da palavra de Deus. O nosso maior problema é o nosso coração, as nossas intenções, a nossa natureza adâmica. E de encontro com o nosso Senhor e Salvador, ao nos encontrarmos com Cristo, Ele é capaz de nos dar um novo coração, uma nova disposição de mente, de ações, de comportamentos. E que Ele possa fazer isso nesse momento na minha e na tua vida. Ele diz lá em Oséias 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ele nos chama a conhecê-lo mais, a esse amor leal, firme, essa benignidade. É para que você esteja tão próximo dele, que você entenda o que o coração dele quer comunicar. Essa graça que te alcançou e que chega até nós de uma maneira tão imerecida é para que a gente torne ele conhecido entre outras pessoas. Se ele olha para mim e para você hoje e não nos trata como pecadores ou como se a gente tivesse cometido algum pecado, ou melhor, ele nos trata como se nós tivéssemos obedecido fielmente a ele como Cristo fez. Olha que grande salvação. Olha que grande graça e misericórdia que nos alcançou. Como não estender isso a outros? Pai, nós queremos glorificar o Teu nome. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez no nosso meio nesta noite. Pai, talvez existem pessoas aqui que se sentem como Mateus. Pessoas que carregam pecados ocultos durante muitos anos, tempo, e não têm coragem de compartilhar com outros. Pai, muda a disposição desses corações, que eles sintam o Teu chamado ao arrependimento, o Teu perdão, Tua graça, a Tua misericórdia, e não nos dá o que merecemos. Alinha esses corações com a Tua vontade, santifica-os na Tua palavra, Senhor. Pai, talvez há pessoas no nosso meio, Senhor, que conhecem algumas pessoas como Mateus. Pai, que essas pessoas não desistam de orar e amar essas pessoas. Tira o receio e medo de elas comungarem com essas pessoas no sentido de estar juntas e mancharem sua reputação. Pai, quem te conhece quer te tornar conhecido. E o modo de te tornar conhecido é apresentando o nosso Salvador, aquele que morreu no nosso lugar. Ensina-nos a orar, não desistir dessas pessoas, Pai. Pai, há pessoas aqui que necessitam quebrar barreiras e preconceitos com pessoas como Mateus. Talvez, se esse irmão e essa irmã vissem entrar aqui, não deixariam entrar na igreja, como os fariseus fizeram. Eu sei, Deus, eu também já fui assim. Pai, quebra essas barreiras, meu Deus. Ensina-nos a entender o chamado do Senhor, a te seguir como discípulos e propagar e te tornar conhecido entre aqueles que necessitam dessa graça e misericórdia que um dia nos alcançou, Senhor. Continua falando aos nossos corações no decorrer dessa semana, que o que aconteceu nesse final de semana aqui não fique no esquecimento, Senhor. Que a Tua palavra reverbere nas nossas mentes, nos nossos corações e nas nossas ações, Pai. Continua a falar conosco. Nós Te bendizemos, Te glorificamos. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Que o Senhor receba toda a honra e toda a glória no nome do nosso Redentor. Aquele que abriu mão da sua glória para morrer no meu lugar e no lugar dos meus irmãos, a fim de que nós pudéssemos apresentar a outros como nós éramos, quem Ele é. É no nome dEle que nós oramos e Te agradecemos. Amém.